grande é o meu Deus. Olá, graça e paz. Estamos aqui apresentando para a honra e glória de Jesus, mais uma vez o programa Bíblia e Capelania. Estamos aqui pela Com Brasil, onde você está nos seguindo. Eu gostaria de fazer um apelo, que o meu pessoal da produção sempre está falando. Natan, fala das redes sociais. Você que quer consultar, quer ver de novo um programa do Bíblia e Capelania, vai no YouTube. Tá? E tem as redes sociais, Facebook. Nós que somos mais da antiga, a gente não está muito acostumado com isso. É televisão e papum. Mas agora nós temos as redes sociais. Logo depois que esse programa vai na Com Brasil. Existe também o aplicativo da Com Brasil, que você pode ver esse programa aonde você quiser. Então, dentro do carro, coloca lá, põe no som, você está ouvindo. Podcast também. Então, são várias redes sociais. Bíblia e Capelania, se inscreva no nosso YouTube. Estamos de volta para a honra e glória do Senhor Jesus com mais um programa. E como você bem sabe, nós temos aí 4 linhas editoriais de programa. E uma delas nós trazemos, como agora fazemos, uma editora, um intelectual, um professor de teologia, para nós conversarmos um pouco dela, da Bíblia e dos livros que alavancam a nossa experiência, a nossa doutrina no dia a dia na vida cristã. E hoje vai ser nessa linha este programa. Mas antes de mais nada, eu faço aquele devocional de Oswald Chambers, que está começando a passar as fotos aí, para recordar um grande capelão que morreu em 1917, na Primeira Guerra Mundial. Ele, com a esposa Lilith, escreveram, ou melhor, ela escreveu, por ser taquígrafa, o livro Tudo para Ele, que sustentou a família dele, pois Oswald Chambers morreu na Primeira Guerra de pneumonia. E ele se recusava a ir para o hospital de campanha. Esse era o dom que ele teve como capelão. E a esposa, que viu os devocionais, que ele falava, movido pelo Espírito Santo, todos os dias, por uma tropa, por uma companhia, um pelotão, como você vê aí nas fotos, e ele esperava à noite, depois de uma troca de guerra, a famosa guerra por trincheiras, que foi a Primeira Guerra, e ele então socorria as pessoas. Oswald Chambers é uma grande liderança, um mártir para nós capelães. E por isso, hoje eu faço uso da palavra, dizendo um dos devocionais dele, a disciplina da perseverança espiritual. Perseverança é mais do que persistência. Perseverança significa mais do que simplesmente aguentar firme. Perseverança é o nosso esforço supremo em recusar acreditar que o nosso herói será vencido. Nosso maior medo não é de sermos condenados, mas de alguma forma Jesus Cristo será derrotado. Toda esperança ou sonho da mente humana será satisfeito se for sobre o nobre e divino. Mas um dos maiores estresses da vida decorre da tensão de esperar em Deus. Ele traz a plenitude, porque aguardamos a ordem de Deus de que devemos perseverar. Continue a perseverar espiritualmente. Em Salmos 46:10, diz Oswald Chambers, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E é assim eu encerro com esse devocional. Bom, hoje eu trago para conversar comigo um homem que eu aprendi a admirar. Eu fui vice-presidente da Sociedade Bíblica lá pelo ano de 2015, 2016, ele foi eleito comigo secretário-geral do Diretório de São Paulo, onde São Paulo é a maior base da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu aproveito para mandar um abraço ao meu irmão Erni, ao Paulo Teixeira e todos lá que fazem parte, a Emilene, a Adriana Atalaia, que faziam parte com ele também, que com certeza verão esse programa. Eu trago para conversar comigo ele que é meu amigo, e ele está aqui na antessala do da nossa gravação com a filha querida, que eu vi pequena e que fez um grande mutirão comigo em alguma época desses anos aí. Mas nós vamos conversar sobre isso. Eu estou falando do meu irmão Paulo Moura. Prazer. Graças a Deus eu consegui te trazer. Ou foi a Bia que te trouxe? Olha, foi a Bia que me trouxe. Ela que falou, vai lá, vai pai, lá, o Natan tá te chamando. Vai lá, porque o Natan tá chamando, você tem que ir. Paulo, 14 anos de experiência no ramo editorial. Exatamente, muito 22 tempo. anos casado. 22 anos, 2 filhos. A Bia, né, que você viu, menininha, tá com 19, vai fazer 20 anos agora em dezembro. 20 anos. E um garoto de 10 anos que vai fazer 11 em janeiro. Aí
Aí fechou, acabou, Fechou a fábrica, vamos trabalhar que é bom. Trabalhar que é bom, né? Ama a sua família, você sabe disso, a gente se também. fala, manda as mensagens, sim, você também. Sim. Mas eu sei que na correria do dia a dia eu tive que forçar a barra. Falei, não, Paulo, eu quero conversar com você, quero levá-lo, porque nós temos nessa linha, como eu estava falando do programa, um programa nos 4 do mês, em que nós vamos falar um pouco dos livros, dos lançamentos, da linha editorial, Sociedade Bíblica, da LAN que você representa, da Thomas, enfim. E eu gostaria de trazer você é um homem experiente, eu aprendi a manusear, vamos dizer assim, o trabalho comercial de uma sociedade bíblica com você, vendo a sua experiência lá na Sociedade Bíblica, na Thomas também, né? E hoje você está na LAN. Isso. Conta um pouco para nós aí desse campo aí de trabalho, 14 anos no mercado editorial. Dá para sustentar vendendo livro? Essa é a pergunta. Dá sim. Olha, eu quero parabenizar você, ao programa, por trazer editoras, por incentivar a leitura, porque as pessoas precisam aprender mais. E se aprende, às vezes você fala assim, vou pagar um curso, custa muito caro, às vezes uma coisa ou outra. E os livros, hoje você tem livros, você tem bíblias, que te ensinam muito. Então, assim, você pode ser um autodidata que você vai ler, vai aprender muita coisa boa, né? Às vezes a gente perde tempo com alguma coisa de internet, rede social. É importante? Sim. É importante. A base do meu trabalho é a rede social? É sim, mas é necessário você ter um tempo de qualidade de leitura, você se dedicar aos livros. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho tempo. Você tem. Tira 15 minutos para você ler um livro. Tira para você pegar um livro, por exemplo. Eu vou fazer até mostrar isso aqui. Por favor, eu quero que você traga mesmo. A ideia nossa é essa. Vamos falar desse livro aqui, por exemplo. A LAN lançou esse livro aqui de um autor muito conhecido. significa o quê? Luz para as Nações. Luz às Nações. Às Nações, isso, tá. Uma editora que, inclusive, tem uma igreja lá no Rio de Janeiro, tem um trabalho social muito forte. Sei. Né? E, nós passamos por diversas editoras, né? Como você mesmo mencionou, 14 anos. Trabalhei na editora Ragnos por 9 anos, entrei lá como vendedor, né? E saí de lá como gerente comercial. Uma grande casa, eles me deram uma oportunidade de chegar a uma gerência comercial, foi eles que me deram. Então, eu tenho uma dívida de gratidão enorme com eles, né? Então, foi uma coisa que, assim, para mim foi muito boa. Né? Até os donos, quando eu saí, que foi para ir para a Sociedade Bíblica, eles falaram assim, eu acho que eu não vou ficar vou ficar triste com você não, porque é Sociedade Bíblica, né? Lá, não é concorrência, a grande, exatamente. Então, não tem essa, não teve essa não teve nenhum problema, né? Então, aí nós fomos para a Sociedade Bíblica enfrentar um desafio totalmente novo, né? Que aí é lidar com trabalho social, lidar com lideranças, né, pastorais. Foi um aprendizado muito grande, muito bom. Nós ficamos lá durante 1 ano e pouquinho, 1 ano e 4 meses aproximadamente. E aí eu fui convidado pela Thomas Nelson Brasil, né, para gerenciar. Eu cheguei a visitá-lo, inclusive, lá na sede aqui em Pinheiros, não é isso? Isso mesmo. A Thomas Nelson, né, é um dos grupos maiores grupos do mundo, né, de editoras cristãs, que veio para o Brasil através da HarperCollins, que é uma gigante americana, e eles falaram assim, olha, vamos precisar de alguém que tem experiência no mercado, e a gente ficou lá durante 2 anos. 2 anos? 2 anos ficamos. Poxa, passou já tanto tempo assim, muito Paulo, que tempo, a gente não se vê? Muito tempo. Meu Senhor Deus. Ficamos 2 anos e pouquinho lá, e aí mudou a direção, muda o ano fiscal, a gente acabou saindo, o ano passado eu saí, e aí conheci o Luciano Subirá, o pastor Luciano Subirá. Tinha visto ele uma vez, nós conversamos bastante, aprendi muito com ele. É um homem assim excepcional. De uma visão. Uma visão, inteligência. Assim, uma pessoa que lê muito. Eles. Sim, muito. Eu estou querendo fazer uma visita, tem o Fabinho, amigo meu, irmão nosso, que era de uma antiga igreja que você foi lá com a Beatriz, e ele está no ministério do Luciano Subirá em Curitiba. Ele já cansaram de me convidar. Vamos ver se no começo do ano eu consigo ir para Curitiba. Vale a pena, porque eu sigo ele nas redes sociais, um homem excepcional. Principalmente lendo os livros dele sobre... Agora eu já fui, hein? Agora já vamos falar dele também um pouquinho. Sobre orar em línguas. Sim, falar em línguas. Falar em línguas. Então, os livros do Luciano Subirá são editados e distribuídos pela LAN. Não sabia e aí disso. Um título ou outro, às vezes você já viu o livro dele na Editora Vida, Sim. na Ragnos. Sim.
Tanto é que na Thomas, quando eu conheci, nós queríamos levar um livro do Subirá para publicação na Thomas na época. E ele me conheceu nessa... Ele tem um rol grandíssimo. Muito, né? Ele tem assim, ele escreve muito, ele tem um propósito de distribuir os livros dele assim de uma forma que você fala assim, cara, ele quer que todo mundo leia. Ele tem, assim, ele vai nos eventos dele, ele coloca o livro dele a um preço assim muito Quando acessível. não distribui em PDF. Então, ele tem esse propósito, às vezes a pessoa não tem o dinheiro para... Ele vai e dá o livro. Então, assim, ele tem essa... Ele diz, né, que pergunto para ele, se você ganhasse $2, $3 por livro, você estava milionário. Eu falei, mas o fato não é esse, né? Sim. Você está sócio do demônio, é isso? Exatamente. Porque não é para mim ganhar dinheiro, é para o ministério ganhar dinheiro. Exatamente. Então, incrível! A visão dele nesse sentido é muito grande. E aí, ele acabou, quando ele soube que eu saí da Thomas, aí ele ligou para o dono da LAN, que é o pastor Philip, falou assim, olha, tem uma pessoa bacana que pode trabalhar com você, pode agregar na empresa, né? E aí eu fui a convite, né, até nós nos conhecemos, enfim, em São José dos Campos, eu tive que ir até lá para a gente se conhecer, depois eu fui ao Rio de Janeiro, e a LAN publica, né, um dos autores, além do Luciano Subirá, que é mais conhecido, é o John Bevere, ou John Bevere, né, que é o jeito correto de falar. Então, e aí eu estou com esse lançamento aqui, estávamos falando de leitura, uma leitura edificante e fácil. Por exemplo, nós falamos desse livro que é conhecido, ele tem um livro Movido pela Eternidade e agora lançou o Devocional 40 Dias. Devocional 40 Dias. Movido pela Eternidade. Então, Evandro! Para que propósito você foi feito? Né? Para que você está no mundo? Movido pela Eternidade, Devocional de 40 Dias. Diga. Então você tem um livro desse que você pode ler 15 minutos por dia, aprender mais, você pode... Muito que o exemplo do Oswald Chambers com o devocional aqui. Sim. Tá, então exatamente, então são 40 dias ali que você vai refletir, vai fazer uma reflexão, né? De, olha, para que eu estou no mundo? Né? Qual é o meu propósito? O que Deus tem para mim? Né? O que Deus tem para minha vida? Então, esse é o propósito desse livro. Esse é lançamento de agora? É de agora, acabou de lançar esse livro. Tem outros livros que lançou, mas que está chegando, mas ainda não chegou até São Paulo. Depois você vai mandar para mim, que cada programa eu vou fazendo aqui. Beleza, fechou. A nossa... Pô, se a gente não se ajudar junto, seremos mais fortes, né? É verdade. John Bevere. Quer dizer, a LAN, então, é uma das que detém os livros do Luciano Subirá. Isso. Aí nós imprimimos e distribuímos os livros, faz a parte comercial de distribuição. Tá. Então, o Impacto da Santidade, Falar em Línguas, Propósito da Família, então, assim, entre outros livros que ele produz, né, o conteúdo que ele faz, então a gente tem aí a distribuição, né, a publicação e distribuição. E você está representando a LAN em São Paulo? Isso, na verdade a minha representação ela é nível Brasil, né? Brasil, então, Brasil, porque glória a Deus, a gente amém. nós temos, porque por conta desses tantos anos que a gente tem de experiência no mercado editorial, a gente acaba tendo conhecimento de muita gente. Tem viajado muito, Paulo? Ultimamente não, esse ano... Por causa da pandemia. Nós estamos parados. Exatamente. Mas a pandemia atrapalhou no mercado? Não, então, a pandemia ela foi um divisor de águas para muita gente. Eu acredito que esse ano, 2020, existem duas palavras que vão definir a vida das pessoas de uma forma geral. E eu creio que Deus, ele guarda o povo dele. Eu tenho essa certeza. Sim. Né? Assim, depois de um ano como esse, conversando com muita gente, você fala assim, puxa, é Deus que nos guarda. Então tem duas palavras que eu vejo que vão marcar esse ano, resiliência e também você se renovar, né? Tipo, você também renovação espiritual e renovação espiritual e resiliência. A gente tem que falar assim, puxa, também acredito. Eu acho que a gente tem que, esse ano é o ano... Posso ir mais longe? Claro. Copiando Luciano Subirá, Hermínio, que você também deve conhecer, todo mundo lá do Sudeste, Juscelio, e um avivamento. Sim. Porque a pessoa ficou parada dentro de casa e começou a ver o seguinte, espera aí, Deus, eu preciso de ti. Exatamente. Começaram a procurar mais Bíblia. Estou correto nisso? Você que está no mercado. Então, e aí o que aconteceu? Com o advento da pandemia, o comércio fechou, livraria fechou, distribuidoras de livros fecharam,
né? Algumas editoras... Muita gente desempregada. Muita gente ficou desempregada. Só que aconteceu algo que é estranho, assim, né? Estranho a olhos humanos. O que aconteceu, que era um fenômeno no geral, que foi o comércio eletrônico. Acabou, né, tendo uma disparada muito grande, ou seja, as pessoas estavam em casa, mas elas queriam ler a Bíblia, Sim. elas queriam ler um livro, porque precisava fazer alguma coisa. E quando eu saí da Thomas, eu tinha um projeto com uma amiga minha, que nós lançamos uma página, iniciou uma página no Instagram chamada leitor.store. Que eu sigo. Isso, leitor.store. Nós lançamos essa página para vender livros. Então eu trabalhava na LAN e fazia essa venda de livros, nós fazemos a divulgação. Mas quando veio a pandemia, aí o pessoal começou a procurar, porque as livrarias fechavam. Quem vende livro? Ah, você é um que vende. Ah, agora. Aí você vende livro, vende Bíblia, vende. Aí a gente Não, e detalhe, as igrejas também fechadas. Aí também os mercadinhos, as lojinhas, né, mercadinho. As lojinhas dentro da igreja também fechadas. Então você ficou parado. E aí? E aí que foi aquela coisa do tipo, aquele paradoxo que você fala assim, né? Que nem. Aí o dono da editora Adalão, o pastor Felipe, falou assim: Paulo, olha, a gente está com um problema. Porque assim, eu não sei se eu vou conseguir manter você, a gente já teve que dispensar uma pessoa. Eu falei assim: pastor, vamos fazer o seguinte, olha, eu tenho um projeto assim, que eu comecei quando eu saí da Thomas, e eu vou representar a LAN, nós continuamos, a gente fez, ele acertou tudo comigo, aí eu falei para ele assim: olha, eu vou trabalhar para a LAN, e se aparecer outra editora para nós trabalharmos, eu posso representar também, fazer esse trabalho comercial. Ele falou assim: não, pode, não tem problema nenhum. Eu falei assim, facilitou a vida. Facilitou a vida. Eu falei assim, e me deixou mais livre para trabalhar. Então, assim, só que, evidentemente, apareceu uma proposta ou outra, mas tudo assim, vamos ver depois da pandemia. Então, agora vem a segunda onda da pandemia. Agora vem a segunda onda. Exatamente. E aí a gente falou assim: e agora? E eu lembro de uma palavra, até nossa família, ela passa o ano novo, né, todos nós, todo ano, religiosamente, assim, passamos o ano novo na igreja, a virada do ano. Todo ano a gente vai. Metodista. Então, eu sou membro da Igreja Metodista Santo Amaro, pastor Marcos Garcia. Vale a pena também trazer um momento para conversar. Eu vou usar muito você mesmo. Acho que é bacana. Eu não vou largar você, eu não vou largar a Bia. Legal, bacana. Porque eu sei que você fica na correria, eu vou falar com a Bia. Bia, meu movimento, Paulo aí. É a melhor coisa. Ela que puxa o pé. Semana passada eu tive um problema. Lindo, vamos ver se no segundo bloco ela entra aqui, só para me filmar. Hein, Bia, vamos ver. Ela já fez sinal que não. E aí, semana passada eu tive um problema, aí ela que me levou no médico, ela foi e tal, enfim. E ela puxou a orelha, entrou na sala. Tá dirigindo, né? Tá dirigindo. Então, ela que dirige. Então, tá com a chave do carro aqui, vai embora. Para, senão eu vou falar que eu tô velho. Não, é verdade. Sim, então aí ele te abriu a cabeça para você poder ser representante. Isso, aí ele falou assim: olha, você pode representar qualquer editora. Tudo bem. E aí o que acontece? Eu lembro da questão da palavra do pastoral, que ele falou assim, uma mensagem que ele utilizou. Por favor, eu queria que você me falasse. O que aconteceu? No meio da pandemia? Não, no começo do ano, na virada do ano. Na virada do ano. Virada do ano, a palavra do pastor. Ainda não tinha surgido a pandemia? Não, nada. Né? Conta como é que foi. Então, assim, na palavra pastoral, ele usou um texto bíblico que eu não lembro agora, mas ele distribuiu para cada um uma sementinha, um saquinho com sementinha. Semente de uma planta. Ele falou, e aí ele ilustrou a mensagem e falou assim: o que você está vendo? Você está vendo o quê? Uma planta? Você está vendo o quê? O que você está vendo? Uma árvore? O que você está vendo? Eu estou vendo uma semente. Então, mas para você começar algo, tem que começar. Tem um começo, é pequenininho, é algo quase insignificante. Nossa. É algo assim. Então, assim, ele usou essa o que você tem na mão? Aí ele usou mais ou menos isso, e um outro pastor, amigo meu, por coincidência, ou cristocidência. Sim. Que é outra pessoa que também vale a pena você trazer aqui, que é o Marcelo Bigardi, que ele é do Bola de Neve. Já ouvi falar. Bola de Neve, eu nasci no Bola de Neve. E ele é um cara, assim, fantástico, sensacional. Né, então, assim, ele é uma pessoa que vale a pena. Ele tem um ministério muito forte no Paraná, inclusive amigo do Subirá. Né, ele praticamente plantou a igreja no Paraná, Bola de Neve. Mas, assim, é um cara fantástico. E ele, a esposa dele, escrevem. E aí eu ouvi a mensagem dele de final de ano e foi a mesma coisa. O que você tem na mão? Né? A mesma coisa, a coisa da semente. Enfim, aí nessa... Aí você falou, peraí, né? Eu falei assim, peraí. Eu falei assim, puxando a orelha, né? Exatamente. Cristocidência não é? Não é. Eu falei assim, peraí, emprego eu estou praticamente sem, porque o mercado está caótico. Né? O pastor não sabe o que vai acontecer. Apesar de eu falar para ele assim, pastor, isso vai passar.
a gente quantas crises o Brasil já passou, enfim, e aí, né, ele agiu com precaução, isso é bom, mas também isso foi bom para mim. Claro. E aí eu falei assim, o que eu sei fazer? Vender livro. Eu falei assim, não, vamos vender. Aí tipo, né, a gente começou a trabalhar nas redes sociais, começou a vender livro, a coisa foi crescendo, aí nós contratamos uma empresa para fazer um site, aí nós lançamos o site oleitor.store, né, que você pode entrar lá e tá os livros, bíblias, né, que nós vendemos. Trabalho para a LAN, faço para... Qual é o site? Leitor.store, só. www.leitor.store. Acabou. E aí nós fizemos... eu tenho a CNPJ, né, até para emissão de nota, até de prestação de serviço, e a minha empresa o nome fantasia chama Livraria do Conhecimento. E aí nisso daí eu comecei a ir também atrás de portais, marketplaces, né? Que aí eu falei assim, eu tenho que me virar, a gente tem que sobreviver. Sim. E aí eu comecei a distribuir. E aí, tanto é que aí eu lancei também o site livrariadoconhecimento.com, que é um site que está baseado na plataforma do Mercado Livre, ou seja, você consegue utilizar todos os benefícios dos serviços do Mercado Livre. É bom. Ou seja, frete... É a semente que está brotando. Exatamente, aí você vai. Então, assim, a minha vida é correria. E é lógico, eu tenho tempo, os meus compromissos profissionais, a gente faz projetos especiais. Fechei muito projeto especial com grandes parceiros, por exemplo, Livrarias Família Cristã, não tem problema de falar, não é concorrente, a gente coopera. Plenitude, a Livraria Plenitude também, que é uma grande distribuidora que fica em Campinas, então são amigos, são parceiros que nos ajudaram. A gente conseguiu desenvolver projetos especiais na crise. Né? Na crise. Dizer, você tirou o melhor de você na crise, exatamente. Paulo. E aí é você inventar a roda. Né? E nós conseguimos aí, graças a Deus, né, nós emplacamos bastante coisa na crise e Deus tá abençoando. Então a gente tem trabalhado bastante, né? Estamos trabalhando bastante. Né? E assim, usa essa experiência, 14 anos, é a mesma coisa, puxa, né? Tem que servir para alguma coisa, 14 anos no mercado editorial. Eu aprendi muito do mercado com você, então, lá na frente da gente, na Sociedade Bíblica. Sim. E eu fico muito orgulhoso de saber que você... Eu estava vendo, óbvio, na pandemia não é impossível a gente se manter contato, né? Era por Instagram ou pela mensagem. Verdade. E eu vendo que você estava na correria. Sim. Mas eu não entendi o porquê, quer dizer, o lançamento desses dois sites, um deles, leitor.store. Isso. Só, sem o com, sem nada. Sem ponto com, sem ponto. Presta atenção, meu telespectador em nível nacional, quer livro bom, de qualidade, e nós vamos falar muito mais deles aqui, anota aí, www.leitor, leitor.store, S-T-O-R-E, leitor.store. Vai estar aí, a edição já está colocando. E tem outro também, livrariadoconhecimento.com. Isso mesmo. Esses dois você está comandando e está conseguindo sustentar a Bia. Sustentar a Bia e também temos abençoar famílias. Né? Nós temos aí duas pessoas que trabalham comigo, né? Tem a Luciana, loucura. Tem a Luciana que trabalha comigo, ela me ajuda na parte de expedição de pedido, contato com o cliente. Então e aí nós temos também um rapaz que presta serviço para nós, um motoboy, né, que faz serviço de entrega para São Paulo. Nós não cobramos frete, ou seja, ele envia 2 vezes por semana. Então assim, são 2 famílias aí que a gente ajuda a sustentar. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, eu vou chamar nossos comerciais aí e voltamos rapidinho. Eu espero que você esteja gostando. A proposta da nossa é essa. Trazer gente do mercado editorial, do mercado de Bíblias, mas é o mercado, Natan, meu querido, para você ter ideia, você está vendo que ele, com esses 2 sites, ele consegue sair da pandemia com a cabeça erguida, sustentar mais 2 famílias e, quiçá, muito mais virão. Eu aqui declaro isso para a honra e glória do Senhor Jesus, e como também as outras editoras, né? Para falar um pouco da Sociedade Bíblica, que é mãe minha e dele também, de todos nós. Você compra uma Bíblia e ela dá 2 de graça. E as mesmas coisas acontecem com a LAN também. Você veja que é aí de uma das grandes editoras que o Luciano subirá. Então, presta atenção. Fica com a gente aí, vai para começar e voltamos rapidinho.
Curso IAD STPnet. Um lugar para se aprimorar acadêmica e espiritualmente no exercício do teu chamado e ministério. Moderna tecnologia de ensino. Ampla gama de disciplinas relacionadas. Professores altamente qualificados. Sistema de ensino focado. Curso IAD STPnet. Estamos de volta ao nosso programa Bíblia e Capelania. Eu acredito que esteja sendo prazeroso para você como para mim. Se você quiser entrar em contato conosco, bibliaecapelania@oncc.org.br. A ONCC é a Ordem Nacional de Capelania Cristã, qual presido e qual é uma das mantenedoras desse programa. Bíblia e Capelania, a proposta é trazermos aqui pessoas que falem de capelania, empresários ligados à área cristã, ou melhor, desculpa, inverte, empresários cristãos que deram certo e que não é pela teologia da prosperidade, por incrível que pareça, acordam de manhã e dormem muito tarde durante a semana. A bancada evangélica, um dos programas é esse, que agora, por conta da época eleitoral, nós não podemos trazer e não queremos veicular nenhum tipo de campanha. Então, a bancada evangélica do município, estadual, nacional, também alguns organismos a nível federal, estadual e municipal, em que o cristão trabalha para a comunidade dentro de um governo. É uma das propostas de um dos programas. E este que eu trago aqui, uma linha editorial, pessoal que faz Bíblia, pessoal que faz livros, pessoal que nos dá o ensinamento, a doutrina. E hoje comigo um grande irmão, amigo meu, camarada, que há muito tempo eu não via, e pelo jeito faz tempo mesmo, porque eu me lembro da Bia pequena. A Bia hoje está aí na sala nossa aqui do programa, não quis entrar para gravar conosco, mas tudo bem, ela vai ver no programa depois. Estou aqui falando com meu irmão Paulo Moura. Paulo, conta um pouco mais da LAN e da sua experiência lá com eles. Eu estou vendo que você se fixou nela e abriu o leque nos sites, é isso? Isso mesmo. E aí nós, bom, com relação até outras propostas, a gente teve mais, como a gente disse no bloco anterior, ficou pro ano que vem ou para depois da pandemia. Da pandemia, só Deus é que sabe. É. E aí a gente, lógico, toca o trabalho na LAN, estamos fazendo um trabalho que a gente acredita que é de crescimento lá da editora, em termos de números, né? Apesar da pandemia, nós conseguimos vender mais do que antes da pandemia. Você está brincando? Eu estou falando sério. Porque as pessoas estão buscando. Então, e as pessoas ainda não entenderam por que Deus fez essa pandemia. Ainda não estão entendendo. Então, assim, tanto é que o pastor Felipe, ele é americano, ele fala, ótimo, né, está bom. Então, assim, ele né, tem um jeito todo peculiar dele, ele fala, ótimo, é isso mesmo. Tal, então, assim, você tem livros, por exemplo, que a gente estava falando do John Bevere, Kryptonita, já vendeu mais de 100 mil cópias esse livro. Né? Só esse ano. Falar do Kryptonita. O Kryptonita é um livro muito bacana que os cristãos em geral precisam ler. Né? Então tem o Kryptonita, o Isca de Satanás, são dois best-sellers infelizmente eu não trouxe aqui, mas eu trouxe outros dele aqui. Diga-me, qual que você trouxe? Aí eu trouxe um outro lançamento aqui, ó, o melhor de Smith Wigglesworth. Isso aqui é um trava-línguas. 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 Essa é uma coletânea de sermões. O Smith, né, ele é um avivalista, então você vai ter aí... Encanador por profissão. Exatamente, um encanador que Deus usou tremendamente aí. Olha aí. Né, que Deus usou tremendamente aí para falar do Evangelho. Da LAN. E aí você tem esse lançamento da LAN. Então ele tem outros livros, esse mesmo autor tem outros livros em outras editoras, por exemplo, a Graça tem um, se eu não estiver enganado, a editora... Oh, meu Deus, fugiu o nome da editora agora. Mas é uma editora mais da Shed. Agora que você falando, o pastor, o presidente da LAN, ele é americano. Ele é americano. E ele traz muitos títulos de lá também? Traz, ele tem uma amizade, uma ligação muito forte, como John Bevere, Lisa Bevere. Vai sair um livro agora da Lisa, está para chegar essa semana, está um pouco atrasado aí, as gráficas estão todas entupidas. Acredite, as gráficas estão... Olha o testemunho, né, para aquele que, né, só murmura. Exatamente. Para de murmurar e vamos trabalhar aqui, ó. Paulo Moura, 14 anos de mercado editorial. As gráficas estão... entupidas. O pessoal está graças a Deus. Então, assim, teve a eleição, teve a questão de pandemia, mas assim, olha, falando um pouco da área
comercial, em termos de distribuição geral, você tem Bíblias que hoje estão vendendo muito, que nem a Ragnos acabou de lançar uma Bíblia do Hernandes, que eu trouxe aqui para você, presente você da... trouxe aqui Para não confundir o... Eu escondi porque era presente para mim, mas já que ele dedou aí, então, a Bíblia de Pregações Positivas, eu estava atrás dela, Sermões, Estudos e Reflexões de Hernandes Dias Lopes. Estive com ele outro dia na Igreja Unidas, aqui, uma das mais antigas, você deve conhecer, né? Fizeram essa Bíblia aqui. Eu estive com o Hernandes Dias Lopes lá, ele fez uma ministração maravilhosa. Um homem de Deus. Irmão Galo, lá na Unidas. Então, e aí, por exemplo, é uma Bíblia que tem vendido demais, as pessoas estão atrás, estão sedentas. A Geográfica, por exemplo, lançou uma Bíblia esse ano que é com espaço para anotação, para quem faz Bible Journaling. Então, assim, impressionante, chegou, o pessoal vai atrás. Então, assim, há pessoas que estão sedentas, e sem contar outros livros que, se você for enumerar... Você, com 14 anos de experiência, posso arriscar aqui fazer uma pergunta para você? Claro. Aqui? Sim. Você sabe que o programa ninguém ensaiou, estamos aqui com a Bia. Também. Houve um avivamento com a pandemia das pessoas quererem conhecer mais, o saber mais. Está entendendo o avivamento? Sim, Não sim. o avivamento que houve nos Estados Unidos, né? Sim. Naquela época lá da Cazu. Sim. Agora esqueci. A Rua Azusa. Rua Azusa. Eu fui falar de Cazuza. Cazuza. Tranquilo, tranquilo. Isso aí é outro tipo de avivamento que eu não quero nem saber. Rua Azusa. Então, né? Hoje as pessoas, o que nós percebemos, né, é que as pessoas estão buscando mais, né? Conhecer a palavra. Há um sentimento assim, essa pandemia aconteceu por quê? É um toque? Será que é um toque? Realmente, né, para quem não acredita, será que realmente existe alguém superior que está querendo nos dar um toque? Paulo, ele colocou as pessoas dentro de casa, primeiro. E aí as pessoas começaram a ver o seguinte, que ela pode fazer um culto familiar. Exatamente. Então ela precisava de uma Bíblia. A mais atualizada, ou numa tradução, concorda comigo? Você é no mercado literário. Ou mais atualizada, ou uma Bíblia de estudo, porque às vezes o filho vai fazer uma pergunta. Como é que ele vai querer saber exemplificar? Não dá para ficar ligando para o pastor, para o líder. Ele tinha que exemplificar. Segundo, a questão do homeschool. Sim. Ele começou também a ensinar para o filho Exatamente. a questão da religião. Concorda? Sim. Outra coisa que eu estou falando para os meus pastores, todos que eu encontro, Luciano Subirá, o Hermínio, o Juscelio, já captaram isso. Hernandes Dias Lopes também. Hoje não se muda mais de igreja. Eu vou no culto domingo, no outro domingo... Não. Sabe o que está acontecendo? Me corrija se eu estiver errado, porque você tem 2 sites de venda de livro. Sim. A pessoa vai no culto e depois chega em casa e pega o YouTube e vai ver as outras pregações e não há mal nenhum. Meus pastores entendam que ele só vai pisar, Mateus 24, nessa terra se a palavra for lastrada. E por isso que vários capelães meus já se modernizaram nesse sentido. Por isso que Deus nos deu, como você, nasceu esse programa aqui na pandemia. Eu orando, Senhor, o que eu faço? Eu tenho que dizer que a capelania é tatuante, que nós estamos nos hospitais de campanha, que nós estamos aí nos cemitérios, porque enterrando gente, que muitas vezes não é nem de Covid. Né? E aí Deus me deu essa palavra, que é o seguinte, seu MTB de jornalista, eu fui até minha carteira, MTB de jornalista, o que eu vou fazer com o meu MTB? Fazia 3 anos que eu não apresentava o programa, Paulo. Ele me botou nessa bancada de novo. Então, está surgindo aí um novo avivamento de querer conhecer. Exatamente. Concordo perfeitamente, plenamente. E as pessoas estão... fala assim, tem gente que eu converso que fala assim, olha, eu tenho já um plano de livros que eu vou comprar, eu quero ler 4 livros esse mês. Aí ele já chega e fala assim, não, e não é um caso isolado, são vários casos. As pessoas estão se programando para ler, porque quer fugir da questão da TV, lógico, tem internet, tem YouTube, tem um monte de... Tem, mas as pessoas falam assim... Tem uma hora que... Né? Tem uma hora que... E aí a pessoa fala assim, não, eu quero ensinar ensinar a família. Você falou num ponto importante, culto familiar, que as pessoas deixaram de fazer, que era uma coisa muito antiga. As pessoas não estão entendendo isso. Então, assim, as pessoas estão voltando para... Outra, você começou a fazer a ceia dentro de casa, com a tua família. Sim. Eu presenciei capelão batizando dentro de casa. Sim. Pô, mas capelão pode batizar? Qualquer um de nós pode batizar. Exatamente. É só você ver a palavra em Atos, Filipe batizando o eunuco. Ele era pastor?
Ele era alguma liderança? Aliás, pelo contrário, ele era um dos diáconos ali que foram escolhidos para cuidar das viúvas, etc. Só que depois se tornou um grande mensageiro da palavra. Batizou o eunuco. Então, essas coisas aconteceram na pandemia e tem gente que ainda não viu isso, Paulo. E eu dou glória a Deus que você viu isso. Deus conseguiu, com aquela mensagem da semente, ver que você tinha potencial para usar. É verdade. E então você vê, por exemplo, livros como esse aqui do John e da Lisa, né, da esposa dele, que é O Caminho para a Presença de Deus, que é um propósito de 40 dias. Por exemplo, um livro desse, as pessoas estão se reunindo e falam assim, ó, vamos estudar em grupo, né? Olha aí. Vamos estudar em grupo, ó, vou pegar esse livro, vai fazer o propósito de 40 dias. Caminho para a Presença de Deus. Uma jornada de 40 dias. Rumo à intimidade com Deus. Aí a pessoa vai, lê o livro, né? Aí depois tem uma reunião que hoje tem o Zoom, tem uma série de ferramentas que as pessoas usam hoje em dia para se reunir virtualmente, discutir, fazer discipulado. Então, assim, a questão, as pessoas estão tendo mais tempo, ou seja, opa, deu uma parada no mundo e as pessoas estão tendo mais tempo de se capacitar, de ler mais, até Posso de ir comunidade. até mais longe? Sim. Estudo à distância. Estudo o à EAD. distância, Não sim. o ensino. Sim, Ensino, sim. a faculdade está Sim. o estudo à distância. Sim. O EAD, que nada mais é do que as cartas paulinas, Sim. é o estudo à distância, Sim. de João. Eles deixaram para nós há 2000 anos atrás. Sim. E o Antigo Testamento há 5.000 anos atrás. Sim. Por aí. Então, estudo à distância. Sim. O povo começou a abrir os olhos. Abrir Que os beleza. olhos. E aí, pessoas assim, do tipo, eu vou, numa igreja, que eu não gostaria de... Por exemplo, a Assembleia de Deus, que Por não favor. sem, né, denegrir nem nada, mas eu leio o texto na Bíblia, revista e corrigida, mas eu não entendo. Você pode me ajudar com que outra Bíblia eu poderia entender? Aí você tem um leque de Bíblias, que aí você tem hoje a NTLH, você tem a Nova Almeida atualizada, aí você tem uma NVT, NVT, NVI, NVT. Isso, aí você tem, aí você começa a explicar para a pessoa, olha, você vai por... Bíblia Viva. Bíblia Viva, aí você começa, olha, geralmente eu falo assim, olha, pega uma parte da Bíblia que você gosta muito. A pessoa pega uma parte, geralmente é Salmos ou outra parte da Bíblia, aí eu faço a comparação, falo assim, eu mando a imagem para a pessoa, ó, na NVT está assim, na NTLH está assado, na NA está assim. Aí a pessoa, legal, eu acho que eu vou me adaptar bem a essa Bíblia. Aí vai e compra uma segunda Bíblia para quê? Para ler a Bíblia e entender o que está escrito. E fazer o parâmetro. E fazer o parâmetro. Porque às vezes ela lia na Bíblia antiga, Que na Bíblia que ela tem, e maravilhoso assim que ela você não, tá me ela dando não, ela hoje, não meu entendia. irmão. Ela fala assim, eu não estou entendendo. Aí é interessante, não são casos isolados. Assim, é um outro. Não, eu quero uma Bíblia de fácil leitura. Direto aparece. Fácil leitura. De fácil leitura. Existe direto. Uma das que eu recomendo é a da Sociedade Bíblica, que é a Nova Almeida, que ela é muito fácil, Nova Almeida atualizada, que é muito fácil de ler. NA. Então, assim, é uma das que eu recomendo. Né? Mas tem outras, aí vai a questão de gosto, né, da pessoa. Mas, assim, a NA é fácil de leitura. E o pessoal, assim, as editoras, por exemplo, tem uma editora que é um ministério, ali em Barueri, que, inclusive, eles se colocam como uma startup da SBB, que é O Verso da Vida, que eles mudaram a questão de Bíblia. Você também está representando eles? Não. Mas você está, óbvio, pelo teu site você está com todas. Sim, representando oficialmente. Sim, mas eu acabo falando deles muito, por quê? Primeiro que eles têm uma questão ministerial muito forte por trás. Eles são uma startup da SBB, né, eles se colocam dessa forma, acho que está correto, mas eles inovaram a questão de Bíblia, que antigamente você pensava assim, Bíblia era capa preta, ou capa azul, ou capa imprensada assim, e eles pegaram, o pastor que está envolvido nesse projeto, ele é um designer, então assim, ele criou capas lindíssimas de Bíblias, uma Bíblia jovem para mulher, Bíblia capa dura, com texto NAA. Entendi. E assim, chamativas, a pessoa compra pela capa ali que fala assim, e aí pega o miolo da Sociedade Bíblica. Exatamente. E fica e aí, startup. Exatamente. Aí, interessante. Olha a proposta. Então, assim, a proposta é muito legal, porque assim, faz com que as pessoas tenham Bíblias, tem gente que coleciona a Bíblia. Eu quero aquela Bíblia. Não, é verdade. Eu quero aquela outra. Bom, então, assim, por isso que você me trouxe essa, que você sabe exatamente.
Eu sou um dos ratos de Bíblia. Isso. Eu devo ter hoje aproximadamente umas 200 em casa. Olha só. Você colaborou com muitas, Meu né? Deus do céu. Olha Sim, que porque legal. você sabe a amizade com Paulo Teixeira, então tem o lançamento, o Paulo me manda uma do seu Zé Bento. Legal. Você me traz mais uma daqui. Aí manda. Então vai vindo. E é Legal. isso que você falou. Sim. Mais os livros. Sim. Né? Eu sou um apologeta, então eu tenho livros de apologia. Você me deu uma vez uma Bíblia de apologia. Você lembra disso? Sim, Da Thomas. verdade. Lewis, foi você Sim, que me deu, sim, C.S. verdade, Lewis, verdade. várias, a coleção inteira. Então, Verdade. você vai, graças a Deus, né? Para quem era um homem secular, vivia no fundão das faculdades, fumando maconha, hoje eu sou cheiro Bíblia e cheiro esses livros. Legal. O que você tem mais aí? Mais um livro aqui, por exemplo, ó, Deus, cadê você? É um livro que vai falar sobre a questão de quando você fala assim, o mundo parece que o mundo está caindo na minha Como cabeça. encontrar força e propósito no seu deserto. Dá uma olhada. Exatamente, deserto. Você fala assim... Evandro, que está no nosso corte. Obrigado, Evandrão, hoje. Edward, Vandeleio, Wesley. Cadê Deus? Cadê você? Cadê você? Ou seja, Tudo a ver na pandemia, né? tudo a ver na pandemia. Então é uma leitura que vai edificar. O autor ele utiliza, né, a experiência dele que ele teve no deserto, né, e como ele encontrou, como Deus foi respondendo. Então assim, Deus está conosco na pandemia. Gente, já estou fazendo lançamento aqui, ó. Vai vir a segunda onda do Covid. Pelo menos os governos estão falando isso, a OMS. Leia. Se você for de novo, lockdown, né? Agora, Exatamente. tudo é inglês, né? Tudo aí, Mas o fica brasileiro chique. põe cheeseburger, né? Pra você ficar preso de novo, filho. Quando encerrarem de novo as portas, que você não pode sair, procure aqui, ó. Leitor Store, é isso? Leitor.store. Leitor.store. Oh, meu Deus do céu, fica gaguejando. Ou livraria do conhecimento. Ou livrariadoconhecimento.com. Você já vai ter acesso a todos esses livros. Em São Paulo não paga frete. São Paulo não paga frete. Capital. Capital. Como esse programa é em nível nacional, Exatamente, pode mandar pelo correio. Você manda pelo correio, Então, o que você está fazendo? por exemplo, nós usamos transportadora. Transportador. Isso. Então, você que está me vendo aí no norte e nordeste do Brasil, Pedro Rocha, meu vice-presidente da Ordem Nacional, que está me vendo lá em Recife. Pedrão agora está indo para Asas do Socorro, em Anápolis. Conhece essa agência missionária? Pedro Rocha, grande amigo meu, está indo para Anápolis. Começo do ano, se Deus permitir. Aí eu vou começar a visitar as Amazônias com ele lá, viu, Paulo? Eu vou levar você junto. Legal, né? vamos lá. Então, procurem saber. Olha, gente, se vier, e vai vir. Já estão anunciando, né, Paulo? Sim. Segunda onda do Vai Covid. vir, com certeza. Me mandaram outro dia umas 200 máscaras para eu entregar. E é uma realidade, né? Porque na Europa já está assim. Eu mando o livro até para livro e Bíblia, a gente manda para a Europa. Tem uns 2 ou 3 clientes lá fora. Brasileiros. Brasileiros, aí o pessoal. Que lá não encontra. Lá não encontra, e aí paga o frete do correio, aí eu vou e mando. E teve uma pessoa que acabou se tornando até amiga, falou assim: ó, a gente está aqui em lockdown, não sai de casa para nada. Eu falei assim: o que eu vou fazer? Vou ler. Vai ler. Vou ler. Aí ela pediu até joguinhos bíblicos. Sim. Para as crianças. Para as crianças. Então, assim, você vê? Virou um momento que você tem que criar o que eu vou fazer em casa e como é que eu vou aproveitar esse momento, né? Perfeito. E também um outro livro aqui de outro autor da casa também, que é o Robert Morris, que ele trabalha muito... Esse eu já ouvi falar, Robert Morris. Ele trabalha... autor de Uma Vida Abençoada. Isso. Para quem quiser. Do Sonho ao Destino. Então, ao destino. Do sonho ao destino. Do sonho ao destino. Então, né, todos nós temos Como enfrentar os testes necessários para cumprir os propósitos de Deus em sua vida. Fabuloso esses títulos. Como é que é o conselho editorial de uma lã? Bom, basicamente o conselho editorial ele é pastoral, né? Tem o pastor, tanto o pastor quanto a gerente editorial são da igreja da LAM. Então busca a LAM, por exemplo, eu vejo assim que as editoras de uma forma geral contribuem para o reino de Deus. Sim. Né? Cada uma com o seu ministério. A LAM, por exemplo, ela tem um ministério de edificar a igreja, de capacitar a igreja, de levar literatura que vá ser útil para as pessoas no dia a dia. Então, assim, uma literatura que você vai ver, tem livros de oração, tem livros de jejum, tem livros, né, como você mesmo conhece, o Subirá, tem livros aí que você vai falar sobre casamento. Então, é uma... Que a gente pode chamar auxiliares de um estudo bíblico.
Exatamente, exatamente. Então, assim, é como se E fosse... aí, como é que se dá a escolha? O conselho se reúne então, e vê quais. isso. Aí nós nos reunimos... Para contar um pouco para o nosso telespectador como é que isso acontece nas editoras. Hoje, né, com a pandemia, a gente se reúne online, Sim. então a gente tem uma grade, por exemplo, livros da Lisa Bever, do John Bever, a gente acaba tendo, né, acesso e acaba, o que a gente vai lançar, que nem vai lançar um livro agora do John, agora em dezembro, chamado Livro X, vai ser chamado assim um livro X, X, Paulo, então me diga, o conselho editorial se reúne por quantas vezes na ALAN? Então, se reúne... ALAN, né? LAN, isso, Luz às Nações, ou Luz para as Nações. Quanto Né? tempo tem a ALAN? A LAN tem 15 anos. 15 anos? 15 anos. Ela começou, a LAN começou Senhor. numa editora, também conhecida no mercado, que é a Danprevan, Sim. no Rio de Janeiro. E o pastor Philip, né, começou na LAN como muitas pessoas que vêm de fora, como por exemplo até a própria Thomas Nelson, né, quando veio para o Brasil, veio através pela Lei de Ouro. Né, então, até fincar as bandeiras no Brasil e falar assim, vou tomar conta da operação. E a LAN foi a mesma coisa. O pastor não tinha experiência, ele tinha o desejo de investir no mercado brasileiro, investir não só em literatura, mas a questão de vidas, ministerial. Ele é pastor, ele fala assim, Paulo, eu sou pastor. Ele não é um executivo. Ele não é executivo da área editorial. COA, né? Ele fala assim, olha, eu gosto disso, eu gosto de livro, mas assim, se eu pudesse hoje, se fosse a minha escolha, eu queria ser pastor, somente pastor, porque a igreja já demanda o tempo e o meu chamado é ser pastor. Lógico, eu sou um homem, ele é engenheiro, né? Então um homem capacitado, um homem muito inteligente, ele tem escola bilíngue no Rio de Janeiro, ele tem a chamada de negócios, mas eu acho que o que está no coração dele é ser pastor. E aí você se reúne uma vez por mês? Isso, a gente se reúne via periodicamente. Zoom, Meet, via Zoom. A linha que vai traçar. Exatamente. O que vai ser, né, em termos do que vai publicar. Evidentemente, a pandemia, a princípio, deu uma congelada nas publicações. Né, mas aí, bom, quando viu que o mercado estava retomando, que até as próprias livrarias, que são as locais, né, começou a se adaptar também. Estou fechado, mas eu atendo pelo WhatsApp. Alguma forma atendia, né? Então, o público local. Então, as pessoas acabam, evidentemente, quem se sobressaiu é quem tinha um comércio eletrônico. E aí Deus te acabou ficando... E você, como é que você faz no seu site? Como é que é a escolha do material? Olha, hoje... Você se reúne com alguém, Paulo? Com Deus. Com Deus. Não, sério. Eu entendo. É verdade. Então, assim, hoje, por exemplo, eu tenho parcerias muito fortes, por exemplo, com a Pão Diário, é uma editora que publicou esse livro do... Edilson, grande amigo, ele fica em Curitiba. Curitiba. Quem me atende aqui é um representante deles, né, que fica aqui em São Paulo. Desculpa, né? Aqui eu falo com o Edilson porque o Pão Diário ele tem muito trabalho com capelania, né? Sim, e nos ajuda com isso. Por falar nisso, a LAN também tem alguma coisa nesse sentido? Sociedade Bíblica, você sabe, tem aqueles convênios, doa a Bíblia e tal. A LAN tem alguma coisa nesse sentido? Não tem nada nesse sentido em termos de assim, institucionalizado, né? Não tem nada... Mas nada que a gente não possa tentar chorar lá claro, também. com certeza. Pede e será atendido, diz a palavra do Senhor. Exatamente. Então você também tem uma parceria com o Pão Diário. Isso aí, é um dos nossos parceiros, Pão Diário, tem distribuidora, a Plenitude, que nos apoiou muito na questão da... Sim, então o nosso público, que já está acostumado comigo, lendo Oswaldo Chambers, pode pedir por você o Tudo para Ele. Tem, nós temos o Tudo para Ele. Então, veja, trouxe baba no ovo agora, se você só não pede se não quiser. Então, assim, essa edição aí está esgotada, inclusive. Essa edição de luxo aí está esgotada. Tem a edição um pouco mais... Essa daí é coisa... Essa aí é só para alguns. Para alguns, olha aqui. Então... Não, essa aqui eu recebi de início. Então, assim, nós temos algumas parcerias com algumas editoras, né, que nós compramos direto. Por exemplo, nós compramos da Mundo Cristão, nós compramos atualmente uma editora que acabou de nos procurar, aquela Quatro Ventos, que tem livro do Tel Hayashi, lançaram alguns produtos agora. Se eu entrar no teu site, eu tenho todo esse leque. Tem esse leque aí, de produtos que às vezes a gente não consegue colocar no ar na velocidade que precisa. Às vezes chega produto, a gente não consegue colocar, mas tem
A gente tem à E aí disposição. compro via cartão de crédito, débito, Boleto. agora Pix, né? Agora Pix, exatamente. Também? É, Só exatamente. joga? Sim. E a facilidade, né? Por exemplo, no livrariadoconhecimento.com tem a grande facilidade de utilizarmos a plataforma do Mercado Livre, que hoje o Mercado Livre é a Como é que maior. funciona? Então, a plataforma ela tá linkada ao Mercado Livre, Tá. o Livraria do Quer dizer, eu Conhecimento.com, entro no seu site, livraria do do Conhecimento.com. conhecimento.com, aí eu quero comprar, eu já sou linkado com o Mercado Livre, é isso? Tudo que tem no Mercado Livre, tudo que eu tenho de estoque no Mercado Livre também tem na página Entendi. E aí o que acontece? Qual o benefício disso? Você tem frete grátis a partir de R$ 99,00 de compras. Você tem Mercado Flex, que eu atendo uma área muito grande em São Paulo. Que Mercado Flex é só entrega para o motoboy. Né? Você Tá. pediu hoje até meio-dia, você recebe hoje. Ô, louco. E você tem, por exemplo, Mercado Full, que 24 horas. Pediu hoje, amanhã está na tua porta. Então, assim, você tem uma estrutura, porque o Mercado Livre, por exemplo, né, fazer uma propaganda, se estruturou e virou a maior empresa da América Latina, a mais valiosa que a Vale. Então, assim, é uma empresa Então, por isso também você atende nível nacional pelo nível Mercado nacional. Livre. E no Leitor Store eu também atendo, aí eu já o meu foco no Leitor Store, Leitor.store é outro, né? Ou seja, é uma coisa mais relacional. Nós temos aí uma outra dinâmica, que é, por exemplo, você faz uma promoção do tipo assim, compra uma Bíblia e leva por exemplo, um caderno de anotações para a mulher. Eu vi no Instagram. Você viu isso aí? É. Então, às vezes a gente tem liberdade para fazer algumas coisas que às vezes a gente não consegue fazer na outra plataforma. Então, é mais relacional. Mas eu mando no Brasil inteiro por transportadora. Eu trabalho com umas 4, 5 transportadoras. A gente tem. E tem também em São Paulo. Para São Paulo eu não cobro frete. Né? A pessoa pode pedir, motoboy, nós entregamos na capital e Grande São Paulo. Guarulhos, Osasco. Nós entregamos ABC. todos. ABC, isso. Sem frete? Sem frete, zero. Então Não está cobra nada. abrangendo não só a capital, mas a Grande Isso, São Paulo. capital e Grande São Paulo. Que bom. Então, o Leitor História tem essa dinâmica diferente, né? Tem mais algum? Não, acabou. Já foram todos. Tem gente da produção que é de olho nos meus livros aqui. Não sei o que eu faço. O que eu faço agora? Tá aqui. Um leque aqui de livros. Meu irmão Paulo Moura. Que alegria ver. Tá aí, povo cristão, no meio da pandemia. É preciso dizer mais. Nós temos algo diferencial, nós temos fé. Você vê ele dando testemunho dele aqui, não tem nada aqui combinado. Ele ouviu uma pregação na igreja dele, metodista, no início do ano, a semente. Ainda não tinha nada de pandemia, não tinha nada desse Covid-19. Tem pastor amigo meu falando até o vírus da China. Eu não sei se é da China, se foi criado, se não foi. Acontece que tudo tem um propósito de Deus. Toda ação que você, ser humano, presencia tem um propósito de Deus. Olha a vida do meu irmão Paulo Moura. Marlon, eu estou muito orgulhoso de você. Obrigado. Te dou graças a Deus. Primeiro porque você trouxe a Bia para me ver. Já faz anos que eu não vi a Beatriz. Muito tempo. Já está até dirigindo. Dirigindo e dirige bem, viu? Dirige bem? Se eu estou cansado, até durmo do lado. Matheus está nos Estados Unidos, Matheus, né? que acabou. Meu Quem sabe filho. agora, manda para ele esse link aqui do YouTube. Matheus, dá uma olhada aqui. Tá feliz lá? Tá feliz, estudando, tá estudando, trabalhando, então tá. Green Card já? Green Card, tá Quanto contente. tempo ele faz lá? 2 anos? Sim? Ele tá há uns 2 anos lá. Ele Saiu da Thomas e já foi para. Paulo, faz tempo que a gente não se falava, hein? Muito tempo. Ó, por favor, nós vamos manter contato. Com certeza. Eu gostaria que você, todas essas indicações que você falou, eu gostaria de trazer no programa. Com certeza. Esse pessoal aí de Barueri, mais algumas outras, vamos marcando aí, Legal. trazendo, porque te ajuda, ajuda a eles e ajuda o nosso público a ter o diferencial para poder escolher seus livros, suas bíblias, estudar na sua casa e fazer, enfim, o seu culto doméstico, a sua leitura, a sua doutrina, se aprofundar no conhecimento. O povo cristão vence pela profundeza do seu conhecimento. Existe uma estratégia do povo muçulmano, e aí eu tenho o nosso irmão Edward, que trabalha também aqui na produção, mas é muçulmano cristão. Mas qual é a estratégia do povo muçulmano? É demográfica, meus irmãos. Então ele manda aqui para cá um casal muçulmano para o Brasil. Isso já está acontecendo, presta atenção. E eles são sustentados pela igreja. Você sabe disso, pela mesquita. Sim. Eles podem, no mínimo, ou melhor, eles são ordenados a ter 5 filhos. Sabe disso, né, Paulo?
Desses 5 filhos, a igreja, a mesquita, sustenta. Então, a estratégia deles, né, que Maomé, o profeta Sim. Maomé, mandou eles fazer, foi o quê? Se alastrar demograficamente. E aí, em vez de você evangelizar, você se alastra. Mas também é um povo que, vamos falar a verdade, culto. Sim. Eu costumo falar para os meus pastores e capelães que eu digo, pega um site dos muçulmanos aqui no Brasil, tem os califas, tem as lideranças trabalhando de noite no chat. E o nosso pessoal está dormindo. Está dormindo. Então Verdade. temos que acordar, povo cristão. E você tem que acordar sabendo ler esses bons livros. E aqui eu trouxe para vocês o meu irmão Paulo Moura. Seu recado final, meu irmão. Natan, olha, eu primeiramente quero agradecer o convite, agradecer a Deus por essa oportunidade. Né? Nós sabemos que nada é fácil, né? E assim, eu sou uma pessoa que de uma origem muito humilde. Então, assim, minha mãe, ela não sabe ler. E eu sou apaixonado por livros, porque o livro, a leitura de livros me formou grande parte daquilo que eu conheço. Através de livros. Eu sou um autodidata nesse sentido. Então eu tenho gratidão muito grande pela minha mãe, que me educou, apesar de não saber ler. Sim. Ela me fazia ler jornal, fazia ler placa. Então, assim, eu tenho essa gratidão muito grande pela vida dela. Sou grato a Deus por ter me encaminhado, por ter me colocado. Eu tenho a convicção de que quando a vida cristã não é fácil. Sim, é verdade. Nunca será. Mas eu tenho a convicção de que quando você está sendo direcionado por Deus, Deus realiza o desejo do seu coração. Eu trabalhei 13 anos no banco, eu entrei moleque lá, Sim. 13 anos em banco, e eu sempre gostei muito de livros, e Deus me colocou numa editora cristã, a primeira editora, que foi a Ragnos. Lá eu aprendi muito, lá eu fiz grandes amigos. Amém. E aí eu consegui obter sucessos, por assim dizer, né? Entre aspas, sucesso em termos de ser bem sucedido, conhecer um pouco mais Do mercado, do mercado editorial. Então eu sou um privilegiado por isso. Deus abençoe sua Amém. vida. Bia, Samuel, Amém. toda a sua família. Amém. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Nós vamos ficando por aqui. Como eu encerro, meu irmão capelão, tá aí os sites da livraria do conhecimento.com, do leitor.store. Você, capelão, já faça uso desses dispositivos que é a leitura e o saber. Ao meu capelão, a minha continência, aos capelães do Brasil, do norte ao sul, leste a oeste, que estão aí envolvidos agora com o Covid-19 fase 2. Quem sabe daqui a pouco vai vir o The End. Você, meu capelão, meu grande abraço, minhas orações diárias. E ao meu Deus Todo-Poderoso, eu agradeço mais esse programa. E orando para que Ele possa nos trazer mais uma vez de volta aqui na próxima semana. Se assim Deus quiser. Pois Ele nos fez para isso. Em nome de Jesus. Obrigado.